Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Essa nova onda de contaminação da Covid-19, essa escalada da doença aqui no município, tem promovido a superlotação de todas as etapas de atendimento médico necessárias aos pacientes. Uma delas, o centro de triagem lá no Pedrão. Recebemos, através do nosso canal de contato com o leitor, com o telespectador, um grande número de reclamações nessa quarta-feira em relação ao atendimento prestado lá no Centro 24 Horas, no Centro de Atendimento 24 Horas, no Pedrão. Entramos em contato com a Prefeitura para saber o porquê dessa demora, desse atraso no atendimento no ginásio e, segundo informação passada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, essa demora ocorre por conta do protocolo implantado pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de melhor acolhimento da população. Ainda segundo esse documento, o referido protocolo abrange a admissão do paciente, avaliação clínica, preenchimento de ficha de identificação e de sintomas, escolha do tipo de exame que será feito, a realização do teste Covid-19 e a espera até a liberação do resultado do exame. Após esses procedimentos, o paciente é encaminhado para atendimento médico quando o profissional faz o histórico e o exame clínico para diagnóstico. Somente após essas etapas, segundo a Prefeitura, é prescrita a receita médica ou solicitados exames de sangue ou ainda, se for o caso, encaminhamento para a UPA 24 horas para a regulação da internação hospitalar. Esse momento que a gente vive aqui da pandemia, essa situação lá do Pedrão reflete exatamente o que ocorreu aí no último mês. Houve um momento no final do ano passado que realmente aconteceu uma redução do número de casos e a Prefeitura até pensou em diminuir o atendimento lá no Centro 24 Horas, dispensar médicos, porque estava baixíssima a procura. De repente, houve aquele relaxamento no fim de ano, festa de fim de ano, empresa fazendo festa, pessoas fazendo festas em casa, veio o Ano Novo e outros eventos aí ocorrendo, carnaval mesmo sem a festividade oficial muito ocorreu, título do Flamengo, tudo isso que veio aí promovendo aglomerações e a nova escalada da doença acabou deixando o Pedrão no sentido totalmente contrário. No lugar aí de reduzir o atendimento, parece que é necessário contratar mais médicos para evitar esse longo período. No dia anterior, falei aqui no boletim de uma pessoa que relatou ter ficado 9 horas no Pedrão. 9 horas aguardando atendimento, e isso acompanhada de uma pessoa de 79 anos. Bom, vamos dar uma passada no painel Covid. Você que em casa ainda é negacionista, desacredita a doença, mesmo o quintal da sua casa recheado de coronavírus e tantas notícias ruins, vamos dar uma passada no último painel divulgado pela Prefeitura até a entrada desse boletim informativo. Vamos lá, olha só. Teresópolis, há quase um mês não sai aí do vermelho, né? Indica ali em vermelho e azul, mas é tudo vermelho. Há quase um mês não tem leito de UTI, há quase um mês não tem leito clínico, leito de enfermaria, e desses leitos aí, vale frisar, muita gente, a Prefeitura ampliou o número de leitos, tem 50, não tem não. Na verdade, nesse número aí, 50, estão os leitos SUS e os leitos para quem tem plano de saúde, leito particular. Ninguém se atenta para isso. Não são 50 vagas para paciente SUS. É SUS e plano de saúde. Aí, de repente, sai uma vaguinha no plano de saúde e vai para o hospital daqui da cidade, quem tem plano de saúde. Quem não tem, fica lá na UPA. E quer ter uma ideia da gravidade da situação? Nessa quarta-feira, 47 pessoas na UPA aguardando transferência. 47. Pela manhã saíram 9, levadas aí para outros municípios, e entraram logo em seguida 12. Que número absurdo, que número que impressiona. Ali o número de óbitos, já estamos em 479 e existem outros em investigação. Já estamos chegando a 500 vidas perdidas, 500 famílias afetadas diretamente pela Covid-19 em Teresópolis. Somente nessa quarta-feira, só na quarta-feira, 11 mortes pela Covid-19, 11 óbitos aqui em Teresópolis. No dia anterior, na terça, também foram 11, ou seja, em 2 dias, 22 mortes
por conta da Covid-19 em Teresópolis. Quem insiste aí no negacionismo, vocês não falam dos números positivos. Falamos, está aí em destaque aí, ó, altíssimo aí o número de pacientes recuperados aí na cidade. É importantíssimo falar do número de pacientes recuperados na cidade também aí. Desses confirmados aí, 16.283, é o número maior destaque, inclusive, aí. Mas se você ficar agarrado apenas a esse número aí, você não deve ter tido nenhum parente na lista de baixo, de 479 óbitos. 479, com a confirmação desses, a investigação, a gente bate na porta dos 500. Ou seja, 500 vidas perdidas. E se você não teve nenhum familiar, amigo, ninguém teve a história encerrada aí por conta da Covid-19, é fácil se agarrar somente ao número de recuperados. Bom, nessa quarta-feira, as ações aí de fiscalização da Prefeitura tiveram um novo foco, além daquelas que já estamos falando aí há mais de uma semana, né, com esse último decreto assinado pelo prefeito Vinícius Clausen. A Guarda Civil Municipal, a GCM, iniciou a fiscalização nos coletivos, no transporte público. Logicamente, a Guarda não pode acessar todos os ônibus aí da Viação Dedo de Deus, Viações Dedo de Deus e 1º de março. É humanamente impossível. Teria que tirar todo o efetivo da Guarda e os guardas ficaram o dia todo passeando de ônibus. Mas foram feitas algumas operações em alguns coletivos para dar como exemplo aí e cobrando além do CPF. Para quem não sabe, é preciso respeitar o final do CPF para ingressar nos coletivos da cidade. E além disso, a Guarda Civil Municipal, nessa etapa aí, cobra que os motoristas não peguem mais passageiros se todas as cadeiras estiverem ocupadas, né? O limite máximo do ônibus não pode andar em pé, não pode haver aquela lotação que a gente vem falando há tanto tempo aí, então não pode. Porque muita gente reclama, fecha as praças, mas os ônibus estão lotados, tem gente reclamando aí do horário de ônibus, tem hora que não tem ônibus. São duas situações, além dessa redução aí por conta desse último decreto municipal, as barreiras sanitárias, as operações de fiscalização de CPF têm atrasado as linhas. Se a barreira sanitária demora 1 hora para liberar a passagem de um veículo, consequentemente, olha só quantas linhas de ônibus serão cortadas aí, serão puladas, entre aspas, nesse período. Então, infelizmente, essa crítica situação da cidade levou esse momento de rodízio de novo do CPF e todas as consequências geradas por ele. Bom, ontem falei também sobre a interdição, entre aspas, né, de atrativos aí nas praças públicas da cidade e informei que a Praça Olímpica Luiz de Camões, ali havia sido fechada somente as quadras, né, tinham fechado somente as quadras. Hoje a Guarda Civil Municipal retornou lá à Praça Olímpica, aliás, nem precisa retornar, tem um posto base ali ao lado, né, deu uma olhadinha da janela e fez aí uma ampliação dessa interdição. É simbólica, logicamente, é uma fita daquela de interdição que a Defesa Civil utiliza, que a polícia utiliza, mas orientando que você não deve utilizar a praça, que deve respeitar aí esse momento, evitar aglomerações. Desde o início da pandemia temos falado aí dos grupos de jovens aí que lotam a Praça Olímpica, principalmente quinta, sexta, sábado à noite. Desde o início da pandemia. Não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. Duvido que o prefeito não passou por ali e não viu isso. O vice-prefeito, qualquer aí do governo municipal, nunca viu isso às sextas-feiras, às sextas. Mas agora, nesse momento da nova escalada da doença aqui, na nova onda da Covid-19, a Guarda Civil tomou essa medida, além das praças, outros atrativos aí receberam essa sinalização, repetindo, simbólica, né? Orientando que você deve respeitar essa decisão aí de não utilizar as praças públicas, como a Praça Olímpica, mas teve gente aí nessa equipe, até flagrou, teve gente que pulou a fita e atravessou a praça assim mesmo, até colocando o risco de arrebentar a fita, e essa ação aí da Guarda Civil Municipal. Bom, o Teresopolitano tem uma dúvida em relação a esse super feriadão, juntando feriado, ponto facultativo, promovido pelo governo estadual com o objetivo de tentar diminuir aí a contaminação, os novos casos da Covid-19. E aqui em Teresópolis, como fica? Será que o município vai seguir à risca 10 dias aí sem trabalho? 10 dias com todo mundo, entre aspas, em casa? Bom, até o momento desse boletim aqui a prefeitura não tinha resposta. A informação é que ainda está sendo analisada. Está aí a resposta da prefeitura, encaminhada para a redação pela assessoria de comunicação da prefeitura, pelo gabinete de crise, informando que ainda não foi definido se o município vai seguir, está bem frisado ali, ó,
o super feriado, mas que Teresópolis segue o decreto com medidas restritivas. Ou seja, só pode entrar na cidade morador, quem fornece para a prefeitura, entre outros poucos profissionais aí. Mas, em Teresópolis, esse decreto aí permite que hotéis e pousadas que já fizeram as reservas antes aí desse decreto, desse último decreto, possam receber os seus hóspedes. Vai lá no site da prefeitura, faz um cadastro aí que o hóspede vai poder acessar a cidade. Porém, é importante frisar que mesmo o hóspede, posso visitar Teresópolis? Pode, só que vai estar tudo fechado. Se ele já fez a reserva, vai conseguir entrar, porque a prefeitura permite. Mas não vai poder circular se não for o dia do CPF. Essa medida aí vale também para turista. Não vale só para o teresopolitano. Inclusive, já falamos aqui, teve turista visitando a cidade e falou, não, eu sou de fora, meu CPF pode ser qualquer dia. Não, não é assim não. Também vale para turista ao final do CPF aí. Então, vai visitar a cidade e não vai ter muito o que fazer, vai ter que ficar no hotel. Ainda segundo a prefeitura, as hospedagens por meio de aplicativo de aluguel de quarto, apartamento, casa, sítio para temporada, essas estão suspensas segundo a prefeitura, né? Essa informação da prefeitura estão suspensas, mas a gente fez uma busca aqui nesses sites aí que alugam quarto, casa, apartamento. Teresópolis bate lá os 90% de ocupação. Será que realmente a fiscalização vai proibir esse tipo de situação? Vamos ver. E se você é teresopolitano, você que pretendia vir para Teresópolis e desistiu, pensou em ir para a praia, para Rio das Ostras, é bom ficar atento porque os municípios da região dos lagos também estão com restrições. Vamos a Rio das Ostras, que é um local preferido pelo teresopolitano para aproveitar aí dias de calor como esses que temos registrado aí na última semana. No verão foi embora, mas o calor ficou. Rio das Ostras também segue na bandeira roxa, não tem leito nenhum. Olha só como está o centro de atendimento, o pronto socorro municipal do município aí da região dos lagos. Lotado. Pronto socorro municipal de Rio das Ostras, somente na manhã desta quarta-feira, 200 pessoas aguardando atendimento lá. E olha só, somente caso de Covid. Somente caso de Covid lá em Rio das Ostras. Pronto socorro lotado. Por conta disso, também não tem leito lá há quase um mês em Rio das Ostras. Leito nenhum, ou seja, o paciente de Rio das Ostras disputa, entre aspas, os leitos da regulação do Estado com os moradores de Teresópolis. Então, se você pretende ir para Rio das Ostras, não vá. Quer ver? A gente tem outras imagens aqui, outras informações. Além dessa questão sanitária de faltarem leitos, Rio das Ostras informou que as barreiras, essas mesmas que a gente tem aqui, serão mantidas, impedindo o acesso de pessoas que não sejam moradores da cidade. Vão fiscalizar vans, ônibus, carros. Inclusive, hoje já houve um engarrafamento enorme nos principais acessos de Rio das Ostras. 4 horas aí de gente parada dentro do carro não conseguindo acessar o município de Rio das Ostras. Além disso, praias estão proibidas, não pode ficar na praia. A praia está vazia, maravilhosa, azul, mas não pode frequentar as praias. Quiosques fechados, ou seja, você pode até tentar ir, driblar, pegar um caminho alternativo. Vou fugir da barreira sanitária, vou para Rio das Ostras, e vai ter que ficar em casa lá também, porque não terá o que fazer em Rio das Ostras. Infelizmente, a situação é crítica em todo o estado do Rio. Teresópolis, Rio das Ostras, a situação é a mesma, então não adianta querer, Teresópolis tem rodízio CPF, eu vou para Rio das Ostras que não tem, mas não tem o que fazer também. Praia interditada, todas as praias lá não podem ser visitadas, tem barreira sanitária, então no lugar de espairecer, você vai ficar 4, 5, 6 horas aí numa fila, no engarrafamento, embaixo de sol, no calor, e não vai conseguir aproveitar esse feriadão, esse super feriado, essa medida empregada pelo governo do estado. Bom, antes de voltar aí de subir a serra para Teresópolis, vamos mostrar Guapimirim, que tem intensificado aquele sistema de sanitização. Está aí vídeo divulgado pela Prefeitura de Guapimirim. Esse serviço tem sido realizado diariamente em diversos locais lá do município vizinho, né? Município que tem à frente uma mulher, a prefeita Marina Rocha, de sanitização do ginásio esportivo, diversas praças, a prefeitura. Então, vários pontos têm recebido diariamente esse serviço aqui no município vizinho, município de Guapimirim, o acesso de parada modelo. Teresópolis, na semana passada, quando saiu esse novo decreto, quando a cidade resolveu acordar aí para a crítica situação da Covid-19, anunciaram que o serviço seria feito. Aí fizeram um dia, uma noite e uma manhã, depois ninguém falou mais nada da sanitização da prefeitura aqui de Teresópolis, né? Então, alô prefeitura, alô Vinícius Clausen, fica a dica aí, né? Não é tão difícil fazer esse tipo de serviço. Vamos seguir o exemplo aqui do município vizinho de Guapimirim.
Falando na gestão municipal, nos próximos 120 dias, com a possibilidade de extensão por mais 60, o governo terá que responder a questionamentos da Câmara Municipal, que optou pela abertura de uma CPI para apurar aí detalhadamente como estão sendo empregados os recursos da Covid-19. Tem no portal da Prefeitura, mas faltam detalhes, faltam informações. Foi essa a percepção do vereador Marcos Rangel, que propôs a abertura da CPI, e ele conseguiu as 7 assinaturas necessárias para apresentar e as 12 necessárias, seriam 10, mas foram 12, para que a CPI tivesse início na Câmara de Vereadores. Se você não assistiu, não acompanhou, vamos ver quais os vereadores que optaram pela abertura desse procedimento. Aí, vereadores que querem que a Câmara possa averiguar, através dessa CPI, com mais detalhes, a atuação da Prefeitura aí na utilização dos recursos da Covid-19. Marcos Rangel, que propôs a CPI, Elias Maia, vereador João Miguel, vereador Luciano Santos, pastor Luciano, Márcia Valentim, que inclusive falou do drama dos teresópolitanos, das famílias perdidas aí na Covid-19, vereador Maurício Lopes, também foi bastante enfático, ele já presidiu a Câmara, presidiu outras CPIs, o atual presidente da Casa, vereador Leonardo Vasconcelos, o médico Raimundo Amorim, o vereador Bruninho Almeida, que é de Vargem Grande, Dudu do Resgate, que também tem base eleitoral no interior do município, outros 2 representantes aí da zona rural, Fidel Faria de Bom Sucesso e Fabinho Filé, lá da região de Água Quente. Esses foram os que votaram a favor e permitiram a instalação dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a utilização dos recursos aqui na cidade. E tiveram 7 deles que foram contra essa CPI. Disseram que não é hora de investigar, não é hora de apurar, e que a Casa, segundo eles, tem outros meios para averiguar a utilização dos recursos públicos, recursos recebidos pela Prefeitura, para auxiliar aí o teresópolitano a enfrentar a Covid-19. Vereador Amós Laurindo, o jovem vereador Gustavo Simas, Diego Barbosa, também mais um novo nome aí na Câmara de Vereadores, lá do interior do município, Paulinho Nogueira, que é líder do governo Vinícius Clausen, o Tenente Jaime, que é vereador devido a uma ação do prefeito Vinícius Clausen, né? O Jaime era suplente, aí o Vinícius chamou o Zé Carlos da Estufa para assumir aí uma secretaria, a Secretaria de Agricultura, e o Jaime assumiu uma cadeira, e a Érica Marra. Esses foram os 7 vereadores que votaram contra a abertura da CPI. Bom, repetindo, essa CPI tem a duração de 120 dias na Câmara, esse procedimento aí. E mais 60, pode ser prorrogado aí, mais 60 em caso de necessidade, né? Não houve tempo para averiguar, então são pelo menos, podem chegar aí a 180 dias de investigação. Essa CPI tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, né? E pode determinar diligências, ouvir indiciados, convocar depoentes, inquirir testemunhas, entre outros aí, né? Requisitar serviços de autoridades, inclusive de policiais, né? Por exemplo, se um secretário não quiser ir prestar depoimento na Câmara, pode ser acionada a polícia para que ele vá até a Casa Legislativa e preste esse depoimento. Então, a CPI ela permite que a Câmara vá mais a fundo, além dessa fiscalização que já é papel do vereador, né? Papel de fiscalizar. Por exemplo, no portal da transparência tem uma informação, pagamos 30 milhões para uma empresa para serviços gerais de saúde. Mas que serviços são esses? Vamos detalhar essa ocorrência? Se a Prefeitura não informar naturalmente, através da CPI, ela tem ainda mais obrigatoriedade de informar, não pode deixar de informar. São apenas alguns exemplos. E vale reforçar sempre, como foi dito na casa ontem, como foi dito pelo Hélio aqui na Diário TV, como eu falei no boletim, no final dessa CPI, o prefeito pode ser, inclusive, beneficiado. Ele pode chegar lá, apresentei, está aqui tudo certinho, como vem falando o governo aí, como o prefeito divulgou um vídeo antes da instalação da CPI, está aqui, está tudo dentro dos conformes. Como eu disse, não havia necessidade da CPI. Então, inclusive os vereadores aí que votaram a favor dela, Maurício Lopes, Raimundo Amorim, disseram que eles esperam que isso ocorra, que no final dessa história, Teresópolis realmente tenha empregado adequadamente cada real destacado ao município. E é isso que a gente espera também, né? Porque qualquer instabilidade prejudica não só o governo municipal, prejudica todo o município, prejudica essa cadeia
de Teresópolis, toda a cadeia que envolve Teresópolis, comércio, imprensa, todo mundo depende de uma cidade que vá para frente, que ande. Então, não adianta achar que sair político B, entrar político C, nada disso é bom para ninguém. Como a gente fala aí, há 10 anos, Teresópolis teve 7 prefeitos em 7 anos. E por conta disso a cidade vem se arrastando. Então, não é necessário mais um prejuízo nesse sentido. Então, a gente espera que lá no final dessa história, os vereadores anunciem que a CPI, olha só, está tudo certo, todos os milhões que chegaram na cidade foram empregados adequadamente e vamos seguir em frente. É isso que a gente espera e luta por uma Teresópolis melhor. Vamos falar agora do Diário Comunidade. Atenção, morador do bairro de Fátima, Santa Cecília, quem anda por aquela região. A SEDAI iniciou uma grande obra aí próximo ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, né? Trocando o sistema de manilhas ali também de abastecimento de água daquela região, né? Foi necessário abrir a via aí, um grande buraco, e esse tipo de serviço a gente sabe que demora bastante, né? Tentamos um posicionamento aí da assessoria de comunicação da prefeitura, aliás, da prefeitura não, né? Da SEDAI, para saber aí que serviço exatamente é esse, quanto tempo demora, vai ser necessário abrir mais a rua, porém, a assessoria de comunicação da SEDAI não prestou essa informação. Mas fica a dica, você que passa de carro, né, vai encontrar o local interditado. À noite, por exemplo, já aconteceu de carro cair dentro de buraco desse tipo, então fique atento. E, logicamente, você pedestre também, né? Muita atenção aí no bairro de Fátima ou Santa Cecília, né, dependendo do trecho dessa comunidade, porque o trânsito está em meia pista e com algumas restrições até que a SEDAI conclua esse serviço. Também vale a dica de atenção no trânsito para quem passa ali pela região central do município, né, próximo ao Teresópolis Shopping. Mais um flagrante feito por nossa equipe de reportagem era só o buraco ali perto da faixa de pedestres, né? Improvisaram a sinalização dela, até uma utilização, alguém pintou o hidrante ali, aproveitou o vermelhinho, fez um círculo, mas isso não adianta, né? Colocaram ali um material para tentar alertar o pedestre, a pessoa vai correr para atravessar, pode torcer o pé, pode cair embaixo do carro. Que perigo, né? Atenção, prefeitura, Delfim Moreira, em frente ao Teresópolis Shopping, pertinho da faixa de pedestres, esse buraco pode aumentar, inclusive, né? E uma pessoa pode se machucar gravemente devido aí. Provavelmente alguma manilha se rompeu aí e a situação, se ela não for reparada pela prefeitura, pode aumentar e pode gerar acidentes aí até fatais, né? A pessoa dá uma topada, né, como se diz em popular, cai no meio da rua e é atropelado. Olha só que perigo, porque está bem pertinho ali do meio-fio da calçada. Às vezes a pessoa dá aquela acelerada para atravessar e pode sofrer um acidente. Outra dica, né, não compete à prefeitura diretamente, mas ela deve cobrar das empresas. Em relação aos fios, né, a gente fala sempre, tem uma lei estadual que obriga as empresas a retirarem os fios que estão inúteis. Entra empresa, sai empresa, aí troca empresa de internet, mas os postes ficam abarrotados. Aí, de repente, um fio arrebenta e, como não está atendendo ninguém, ninguém reclama. E a empresa não reclama. E com isso vai gerando esse tipo de situação. Quer ver? Flagrante lá em Santa Cecília. Olha só, o fio rompido, pendurado. Esse, aparentemente, devido a esse monte, o carro até bateu ali nesse fio. Esse monte de conexões ali parece estar em uso. Lá perto da Casa de Cultura. Ele pode ali vir um caminhão, agarrar e puxar toda a rede para baixo, inclusive, né? Na Vila Muqui tem isso. Aqui perto da sede, em frente à sede do Jornal Diário, tem um fio que está nessa situação há meses e nenhuma empresa toma atitude. E no centro da cidade, a gente também fez um flagrante parecido. Olha só, que ninho de gato, né? Como dizem os antigos aí, ninho de gato. Bagunça de fio aí. Quando eu era moleque, a minha linha de pipa, se ficasse desse jeito, eu embolava e jogava fora. Nem queria mais resolver, não. Porque não tinha jeito. Mas as empresas aí, ó, sei lá, deve ser internet, esse serviço aí, fica embolada, arrebenta e fica na calçada aí gerando esse problema estético, né? Esteticamente é ruim, é feio, né? E esse monte de fio aí, além disso, alguma pessoa pode estar prejudicada sem o serviço por conta dessa bagunça. Então, eu falei, não é responsabilidade direta da prefeitura, mas cabe a ela cobrar aí as empresas responsáveis para que dê um jeito nessa bagunça aí em vários pontos da cidade. Vamos falar agora de falta de respeito. A coleta seletiva é necessária, é fundamental para que a gente diminua o problema do lixo, do descarte irregular de resíduos sólidos aqui em Teresópolis. Mas, apesar de uma tentativa de retomada desse projeto no ano passado, destaquei que, inclusive, dias atrás, aí falando da importância da coleta seletiva, passei o horário dos caminhões, mas tem gente que vem contribuindo para que esse projeto vá lixo aí, para o lixo, né? Olha só. A prefeitura, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, espalhou em vários pontos da cidade
essas coletoras aí que só podem receber materiais aí recicláveis. Vários pontos da cidade. Aí, no lugar de utilizar, né, olha só essa aí, em frente à feirinha do Alto, na Praça do Alto lá, destruída, quebrada, e além disso, desse ato de vandalismo, de quebrar a coletora, que só deve receber material reciclável, lixo doméstico, lixo orgânico. Isso prejudica a coleta seletiva, prejudica a comunidade e prejudica a associação de catadores. Se você não sabe, pesquise um pouquinho mais aí. A associação de catadores é quem recolhe esse material reciclável e o lixo, o que é lixo para você, é dinheiro para muita gente. Então, no lugar de chutar, destruir, de pegar o seu lixo doméstico e jogar na lixeira, deixa ali papelão, alumínio, isopor, tudo que pode ser reciclado, você está contribuindo com o meio ambiente e também com diversas famílias que dependem desse lixo aí para sobreviver. Mão na cabeça, consciência, porque senão Teresópolis daqui a pouco vai ficar insuportável. Aí não adianta reclamar, mudar para outra cidade e estragar outra cidade. A gente tem que cuidar do que é nosso. Vamos falar agora de coisa boa, de coisa legal? Mais um flagrante. Também já foi assunto aqui, não deveria ser assim assustador, entre aspas, porque eles estão na casa deles, mas devido à maneira que a gente trata o nosso principal rio, sempre que eles aparecem, acabam sendo notícia. Você já imaginou o rio? Peixe no rio Paquequera, olha só. A água ainda límpida, cristalina, né? Primeiras horas da manhã, muita gente ainda não deu descarga. Aí a água fica mais clara e é possível avistar peixes aí nadando no Paquequera. Né? Um exemplo que ainda há vida no nosso principal curso d'água. Esse trecho específico, frequentemente ali próximo à ponte da rodoviária, né, ali a garagem da aviação Teresópolis, esse trecho frequentemente registra esse tipo de cena, né? Já houve até flagrante de pessoas pescando aí nesse trecho aí, que é bem corajoso quem faz isso, né? Nesse trecho especificamente. Vale o exemplo, repetindo, que há salvação para o nosso principal curso d'água, Paquequera, que nasce lá no alto da Serra dos Órgãos, lá nas proximidades da Pedra do Sino, que é a montanha mais famosa da cadeia, vale frisar, né? Depois do Dedo de Deus, né? O mais famoso é o Dedo de Deus, o Sino, aliás, é o mais frequentado. Mas nasce lá no alto da Serra dos Órgãos e deságua no Rio Preto, lá em Providência, e no meio desse caminho, muitos aí tratando o rio como fosse lixeiro. Então, quando a gente vê esse exemplo aí, é sempre legal destacar, né? De repente faz as pessoas colocarem a mão na cabeça também para mudar um pouco a sua ideia em relação ao nosso Paquequera. Bom, hoje o dia amanheceu diferente, né? Já estamos no outono. A gente fez uma imagem, recebeu uma imagem aqui mostrando Teresópolis amanhecer hoje em meio à neblina, né? Russo com cedilha, em maior parte da cidade, né? Até 9h30 da manhã, boa parte da cidade estava aí curtindo um clima geladinho aí por conta da neblina. E curiosamente, geralmente é o contrário, né? O soberbo fica embaixo do russo, da neblina, da cerração, e o resto da cidade fica só olhando aí ao fundo branco lá em direção ao soberbo. Hoje foi ao contrário, boa parte da região central do município, aí demorou a ver sol e o soberbo nesse céu azul. Essa é Teresópolis, né? Nossa bela Teresópolis, apesar de tanta gente maltratá-la, nossa espetacular Teresópolis, que entra agora no clima de outono, né? Daqui a pouco a gente fala aqui das folhas que caem, das belezas dessa estação do ano, que tem tudo a ver com Teresópolis, assim como o inverno. Bom, falamos de algumas notícias boas, mas a quarta-feira também foi de notícia ruim na área política. Teresópolis perdeu o ex-prefeito Luiz Barbosa, que morreu aos 90 anos. Para falar um pouquinho da trajetória desse que já foi prefeito, já foi deputado, o nosso colaborador, né, nosso chefe, Vanderlei Pérez, jornalista e historiador. Morreu na manhã desta quarta-feira o ex-prefeito Luiz Barbosa. Luiz Barbosa é natural de Água Quente, natural de Teresópolis, né? De Água Quente, no interior do município. E teve sua vida como motorista de caminhão, depois dono de posto de gasolina. E em 1970, ele se aventurou na política, se elegendo vereador pela primeira vez para aquele mandato ali de 2 anos. E foi reeleito com o dobro da votação no período seguinte, o que deu a ele a condição de postular um cargo maior e foi então candidato a vice-prefeito em 76 do Pedro Jaara, se elegendo os dois. E lá em 82, quando o Pedro Jaara decidiu ser candidato a deputado estadual, o Luiz assumiu a prefeitura por 9 meses e deixou uma marca, né? Ele é lembrado como aquele grande prefeito de 9 meses. Mais à frente, ele vai se eleger deputado estadual e em 1992
vem então candidato a prefeito e ganha a eleição com 37 mil votos contra 12 mil votos do segundo colocado. É a maior votação de Teresópolis, a maior diferença de votação entre o primeiro e o segundo colocado. Na eleição de 88, ele vai chegar em segundo lugar, com 15 mil votos, e o mais votado vai fazer então 21 mil votos, 20 mil votos e 500. O Luiz tem essa característica, né, de ser um político bem sucedido nas urnas, mas a maior característica dele, que ele deixa para a gente, é a sua simplicidade, a facilidade de lidar com os problemas, né? Que isso é muito necessário ao político. O político não é o dono da cidade, não é o dono da verdade. Ele tem que saber lidar com a Câmara, lidar com as autoridades que estão acima dele, lidar com o Ministério Público, lidar com empresários, né? Sempre visando o bem comum e sempre colocando as suas opiniões e decisões a partir do interesse coletivo e não do interesse de grupos de pessoas, como é muito comum a gente ver hoje na política. Então o Luiz deixa um legado de bom político, de político honesto e de pessoa que foi produtiva para a cidade ao longo do tempo em que esteve à frente de cargos públicos. Vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, secretário de Agricultura, quando ele era considerado o prefeito do interior, como o secretário de Agricultura do Celso Dalmaso entre 83 e 88, né? Então, ou seja, você tem essa referência interessante e boa do seu Luiz, o pai do Claudinho do Posto, da Elisete e da médica Maria Sueli. Nossos sentimentos ao ex-prefeito Luiz Barbosa. Deixou uma história muito bonita para a política de Teresópolis. Que seja um exemplo. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Lembrando sempre que se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, você confere além da nossa página em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Para quem acessa a Diário TV pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e também na barrinha de notícias da Diário TV. Até mais!